irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a festa do Corpus Christi. Nesta solenidade do corpo e sangue de Cristo, celebramos o mistério de Jesus, que se faz presente nas espécies do pão e do vinho, para ser nosso alimento e bebida de salvação. Celebrar a Eucaristia, que é o sacramento da unidade, é renovar a aliança selada no sangue do Cordeiro, que se entregou por nós, que é fonte de vida e que nos convida a também nos doarmos, fazendo acontecer a Eucaristia como doação e serviço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Alegres, meus irmãos, na casa do Pai nos encontramos para a ceia do Senhor. Com toda a igreja, nesta quinta-feira, celebramos a solenidade do Corpus Christi, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pão da vida eterna que nos alimenta, que nos encoraja nesta nossa caminhada, nesta nossa peregrinação à eternidade, à casa do Pai. O saudoso e querido Papa São João Paulo II nos falava incansavelmente que a Igreja vive da Eucaristia. Este ano de 2015, já bem sabemos, é o ano jubilar da nossa querida paróquia. 10 anos de instalação canônica. Este mês, no finalzinho do mês, dia 29 de junho, celebraremos a missa de São Pedro em louvor a Deus pelos 10 anos de nossa paróquia. Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira,
até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu sangue que será derramado por vós. Queridos irmãos e irmãs, uma graça de Deus estarmos unidos nesta manhã de quinta-feira. Não é um feriado qualquer, mas dia santo de guarda, para renovarmos a nossa fé no mistério da Eucaristia. Com a mesma alegria acolhemos as nossas crianças, adolescentes, que neste ano, no tempo pascal, no quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, fizeram a sua primeira comunhão. Infelizmente não veio a turma toda, mas alguns vieram. Que bom tê-los aqui, meninos e meninas. Vocês podem ter certeza, Jesus está muito contente com a presença de vocês em torno do altar para a celebração da Eucaristia. Meus irmãos e irmãs, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nesta quinta-feira de Corpus Christi, nós fazemos memória da Quinta-feira Santa, quando nós celebrávamos a abertura do tríduo pascal com a instituição do sacramento da Eucaristia. A Eucaristia, meus irmãos, não é criação humana, mas ela brotou do próprio Cristo Jesus, celebrando a Páscoa judaica com os seus apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento do amor e pediu, autorizou, deu uma ordem aos seus apóstolos de todos os tempos para fazerem memória da sua presença através da celebração da Eucaristia. Então o que aqui fazemos, e cada vez que nos reunimos para a Santa Missa, meus irmãos, nada mais é do que realizarmos o sonho de Cristo, que deseja permanecer conosco através das aparências do pão e do vinho, que uma vez consagrados, tornam-se para nós o milagre da Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvindo hoje, meus irmãos, o livro do Êxodo, na primeira leitura, nós ali vimos o contexto de como era celebrada a antiga aliança que Deus tinha estabelecido com o seu antigo povo, o povo de Israel. Moisés era o mediador, ele que fazia a ponte entre o povo de Israel, o povo de Deus, e o próprio Deus. E Deus, através de Moisés, se comunicava com os israelitas. É interessante, meus irmãos, que a gente não deixe passar despercebido aquilo que nós escutamos hoje na primeira leitura, todos os detalhes da celebração da antiga aliança. Ali se sacrificavam os animais, os novilhos, os bodes, os touros. E Moisés preparou um altar com 12 colunas, com 12 pedras, lembrando as 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, simbolizando ali todo o povo de Israel. O sangue que era ali derramado sobre o altar, que Moisés derramava, fazia, simbolizava que Deus estava selando uma amizade, uma aliança, um pacto com aquele povo. É como se fosse assim, corresse o mesmo sangue nas veias de Deus e nas veias do povo de Israel. Veja, meus irmãos, merece aqui uma reflexão profunda. Deus sempre se manifesta como aliado, como parceiro, como companheiro da humanidade. Sempre foi assim. Justamente porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nesta aliança selada entre Deus e o povo de Israel, nem sempre este povo foi fiel. Infelizmente, houve o pecado da murmuração, houve o pecado da reclamação, da infidelidade, da traição a este pacto, a esta aliança. Daí nós entendemos a segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus, que nos fala do novo mediador entre a humanidade e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. São Mateus, evangelista, gosta de considerar Jesus como o novo Moisés, porque ele veio fazer esta ponte eterna que nos liga ao Pai do céu.
A partir de Jesus Cristo, meus irmãos, selou-se uma nova e definitiva e eterna aliança. A partir de Cristo, não é necessário mais o sacrifício, a matança de animais, porque Ele se deixou imolar, se deixou morrer pelos nossos pecados. E aí, meus irmãos, está o sentido maior, a essência da Santa Eucaristia. Jesus Cristo se deixou imolar por nós. Cada vez, meus irmãos, que nos encontramos em torno do altar, nós estamos celebrando, participando do sacrifício de Cristo. Não é repetição do sacrifício ocorrido lá na cruz, mas é um único e eterno sacrifício. É como se nós estivéssemos aos pés da cruz, junto com Maria Santíssima e o discípulo amado, vendo Cristo morrer por nós, por suas chagas, por suas dolorosas chagas, nós fomos curados. E curados do quê, meus irmãos? Curados dos nossos pecados. O autor da carta aos Hebreus nos lembrava hoje que Jesus veio para reparar, para expiar, para purificar a nossa consciência e o nosso coração de todo o pecado. Em outras palavras, quem celebra em estado de graça a Santa Eucaristia faz a experiência da vida nova. Cada Eucaristia, meus irmãos, nós atualizamos esta amizade entre nós e Deus. A igreja nos ensina, meus irmãos, que a Eucaristia é um banquete, porque aqui nós nos nutrimos. Como toda boa festa, nós aqui também nos alimentamos. E quem se oferece a nós como alimento? O próprio Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, São Tomás de Aquino hoje, na segunda leitura do ofício das leituras, que a igreja reza de manhã, nos lembrava que a Eucaristia é o maior de todos os milagres que Jesus realizou neste mundo. A Eucaristia é o maior de todos os milagres que Jesus realizou neste mundo. Portanto, meus irmãos, valorizemos cada vez mais a Santa Missa na nossa vida. Crianças, não faz nem um mês, né? Acredito que vocês receberam Jesus na comunhão. Lembra que o padre falou? Eu não esqueci não, naquele domingo bonito da comunhão de vocês. Nunca deixe de participar da missa aos domingos. Para nós católicos, o domingo é a nossa Páscoa semanal, é a nossa Eucaristia, é o dia do nosso encontro com Deus. Jesus, na igreja, em cada Santa Missa, está desse jeito, de braços abertos, para nos acolher, para nos dar a sua palavra, para nos orientar com seus ensinamentos e principalmente para alimentar o nosso coração. Existe uma fome, meus irmãos, em cada ser humano, que ultrapassa a fome fisiológica, a necessidade do nosso corpo. Existe em nós uma fome de vida, de eternidade, de sentido para a existência. O ser humano apenas tem saciada esta fome quando se encontra com Deus, quando comunga Jesus na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. São palavras do próprio Jesus Cristo. Então, meus irmãos, por essas e outras, jamais devemos deixar de participar da Eucaristia, mesmo quando nós nos sentimos indignos. São João Maria Vianney, ele era pároco lá na cidade de Ars, na França. E ele dizia várias vezes aos seus paroquianos, e eu digo aos meus paroquianos hoje, ele falava assim: vinde todos à comunhão. É verdade, vós não sois dignos dela, mas vós tendes necessidades dela. Olha que sabedoria de São João Maria Vianney. Vinde, ele falava para o povo, vinde todos à comunhão. É verdade, vós não sois dignos dela, mas vós tendes necessidade dela. É verdade, meus irmãos, se formos ver, nenhum de nós é digno de tão grande banquete. Hoje Santo Tomás, na leitura do ofício da igreja, ele exclamava alegremente: ó precioso, ó admirável banquete, fonte de salvação, suavidade de Deus para nós. Ninguém é capaz, meus irmãos, de compreender racionalmente tamanho amor de Deus demonstrado a nós em Jesus Cristo, que se manifesta a nós em cada Eucaristia. Portanto, meus irmãos, apesar de não sermos dignos, Cristo Jesus nos torna dignos.
se permite, se digna a estar presente na simplicidade do pão e do vinho consagrados, para fortalecer a nossa fé. E recebendo a Eucaristia, meus irmãos, precisamos nos comprometer. É verdade, temos que adorar Jesus sempre, na Eucaristia, na adoração do Santíssimo, na visita à capela do Santíssimo, mas é preciso no dia a dia nós cultivarmos uma vida eucarística. São Leão Magno, que foi Papa da nossa igreja, dizia assim que a nossa participação no corpo e sangue de Cristo nos torna aquilo que recebemos. A nossa participação no corpo e sangue de Cristo nos torna aquilo que recebemos. Ora, se eu recebo Jesus, eu me torno como Jesus. Eu me torno um com o Senhor. Aliás, isso acontecia na antiga aliança, lá com Moisés, o antigo povo de Deus, o povo de Israel. Uma vez selada a aliança, o povo se tornava um com o Senhor. Lembra que eu dizia? É como se corresse o mesmo sangue nas veias de Deus e do povo. Assim acontece cada vez que comungamos o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Nos tornamos um com Ele. Aí sim, meus irmãos, é possível nós fazermos a diferença no mundo em que nos encontramos. Este mundo tão marcado pela descrença de Deus. Esse mundo que cada vez mais tem se tornado tão indiferente com os valores e os ensinamentos de Deus. Nós estamos aí acompanhando tantas mazelas, tantas coisas por aí afora. A questão da ideologia do gênero. Nós, cristãos católicos, precisamos nos manifestar. Vocês estão acompanhando isso, né? Aquela questão de não classificar mais as pessoas de menino e menina. E vamos ficar atentos, meus irmãos. Temos até 24 de junho para cada Câmara Municipal votar. Quem está acompanhando isso, só para ter uma noção, não é pecado não saber, não. O pecado é não querer saber. Alguns aqui estão por dentro, né? Usa um nome diferente justamente para tapear o povo. A ideologia de gênero. Não classificar mais, né? Depois a pessoa chama de indivíduo. O indivíduo, quando crescer, vai resolver o que ele quer ser. Que gênero ele quer ser. Masculino ou feminino. E é claro que isso vai contra os princípios e os ensinamentos de Deus. Então quem tem amizade com os vereadores da cidade, vamos nos manifestar. Dom Paulo, nosso bispo, já mandou um ofício, uma carta para a Câmara Municipal. Fiquemos atentos. Quem conhece os vereadores, fala para votar contra. Isso é contra os desígnios de Deus. Nós não podemos ser coniventes ou indiferentes. Há quem pense, eu digo o seguinte, a política não é de Deus não, vou nem me misturar. E a missão de ser cristão, de ser sal, luz e fermento no meio do mundo? Comungar a Eucaristia significa estar atento lá fora com aquilo que não concorre de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, saibamos ser cristãos comprometidos com os valores do reino dos céus, anunciando a vontade de Deus para todos. Amém? Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bispo Paulo Roberto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto e Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar
estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Participemos com alegria. Restet fides supplementum sensum defectui. Venha a fé, Por suplemento os sentidos completa. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria
Concedai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, buscai sempre saciar a fome de vida no pão da vida que é Jesus Cristo. Ide em paz e que Ele vos acompanhe sempre.